Ora, mais uma vez, bem-vindo a este seu espaço, a que chamamos Médico de Família, aqui nos estúdios da Novo Tempo, mas também para quem nos ouve através da rádio RCS. Hoje volto a estar na companhia, mais uma vez, da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada. Combinaste, aliás, prometeste, não é combinaste, assim é que é, num dos programas anteriores, que falámos sobre refrigerantes a propósito de um assunto, de um determinado estudo que tu trouxeste, e corrijo-me se eu estiver errado, que irias falar sobre refrigerantes. E cá estamos hoje para falar sobre refrigerantes. Mas a primeira pergunta de tudo é: porquê é que este assunto era relevante para ti, para vir aqui ao Médico de Família? Porque realmente, quando nós preparamos estes programas, baseamos muitos deles em estudos, sobretudo atuais. E um desses estudos que realmente estive a ler falava dos efeitos na saúde dos refrigerantes. E pensei, por que não estudar mais sobre o assunto? Às vezes temos dúvidas, refrigerante é porque tem gás? Os que não têm gás não são refrigerantes? O que é considerado um refrigerante? E por isso decidi trazer este assunto. Muito bem, então, porque já levantaste a primeira questão de todas, antes depois de falarmos do efeito deles na saúde, é tentar definir o que é um refrigerante. Em jeito de brincadeira e em off, brincava contigo, dizia: está no frigorífico, é um refrigerante. Explica-nos lá o que é um refrigerante. É verdade, temos várias definições. Temos a definição mais soft que está na internet, que é uma bebida não alcoólica, não fermentada, fabricada industrialmente, portanto não natural, à base de água e açúcar, podendo conter, em vez de açúcar, edulcorantes, ou extratos ou aromas sintetizados de frutas ou outros vegetais, e pode conter ou não o gás carbónico. Segundo a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, é um líquido, nem diz que é um alimento, é um líquido constituído por água, contendo em solução, emulsão ou suspensão qualquer dos ingredientes previstos e enumerados por lei, eventualmente aromatizadas e ou gaseificadas com dióxido de carbono. Ou seja, podem ser gaseificadas ou não, podem ser aromatizadas ou não. Ficamos um bocadinho na mesma quando lemos esta definição, não é? Porque teríamos que ir ler a legislação sobre realmente a produção de refrigerantes, quais são esses ingredientes que são considerados aceitáveis mediante a lei e com normas específicas até da quantidade que é permitido por lei. E pensando nisso, vamos ver então a composição. Água é a base. Depois temos açúcar ou adoçantes ou edulcorantes nas versões light. Depois temos o dióxido de carbono para realmente a carbonatação. E temos os acidificantes ou acidulantes, que existem vários, como ácido fosfórico, ácido cítrico, os conservantes, corantes e aromas artificiais. No fundo, são bebidas ultraprocessadas, não naturais e fabricadas industrialmente, e que têm pouco valor nutricional, ou seja, não nos dão muito em termos de nutrientes, em termos de vitaminas, minerais, gordura, hidratos de carbono saudáveis, sem ser os açúcares, ou proteínas, e são calóricas, ou seja, não vão dar nutrientes às nossas células, mas vão dar calorias ao nosso corpo. Maior risco de aumento de peso. Mas, claro, temos as versões light para terem menos calorias. Então, mas aqueles refrigerantes muitas vezes vemos como 100% naturais, mas que depois também têm certamente muitos corantes, aqueles ezinhos todos, enfim, que nos assustam muito. Isso pode ser considerado também refrigerante? Não. O refrigerante nunca é 100% natural. É importante, portanto, fazer a distinção. Vamos ver agora pela composição entre o que é um refrigerante e aqueles considerados sumos ou néctares de fruta, que podem ser naturais ou não, podem acabar por ter também, claro, conservantes, aromas, depende da composição de cada um. Esses não estão dentro deste grupo dos refrigerantes. Muito bem. Apesar de que existem alguns sumos de fruta, por exemplo, as laranjadas, que são inseridos nos refrigerantes. Porquê? O que é que define isso por lei? É a sua composição, em termos de tipos de ingredientes e a quantidade que têm desses ingredientes. Muito bem. Nos refrigerantes, a água é a base, mas a água não é a água que nós tiramos da fonte ou até que vem do garrafão. A água tem que ser tratada para produzir os refrigerantes. Porquê? Para evitar ao máximo que ela possa vir a desenvolver micro-organismos, leveduras, bolores, bactérias, que possam estragar a bebida. Deve ser desprovida ao máximo de oxigênio. Isto parece um bocado estranho, porque a água é H2O, não é?
Porquê? Porque o oxigênio pode promover a oxidação da bebida e isso vai deteriorar essa bebida em termos de qualidade. Portanto, é uma água que é preparada, deve ser aquelas características que nós damos da água, sem cor, sem sabor, sem cheiro, sem dúvida, sem micro-organismos, e deve ser removido o ar ao máximo, tanto o oxigênio como o azoto que possa existir na água, até um valor inferior a 0,5 partes por milhão. Vejam, é mesmo ínfimo, para evitar a tal oxidação da água. Depois temos os adoçantes, que é o que dão o sabor agradável ao nosso paladar, da doçura. Os componentes em maiores quantidades são estes, que pode ir pela lei de 8 a 12%. Os adoçantes podem ser os açúcares, onde se inclui a frutose, que vem da fruta, ou a sacarose, que vem da cana-do-açúcar. Portanto, são açúcares que podem ser realmente encontrados nos refrigerantes, na forma de xaropes ou na forma de cristais. Ou nas versões mais light, são os edulcorantes, como por exemplo o aspartame, os ciclamatos ou as sacarinas. E às vezes até é composto, não é? Às vezes até encontramos mais do que um Sim. Pode ter mais que um, é verdade. Pode ter mais que um adoçante, é verdade. Os adoçantes são importantes para o paladar, para que realmente seja agradável e para possa vender. O dióxido de carbono, estudámos isso na escola, é um ar atmosférico, tem propriedades tanto físicas como químicas que tornam o ideal para realmente a produção das bebidas gaseificadas. É um gás, não é tóxico, não é inflamável, não tem cheiro, não tem sabor e não transmite, portanto, qualquer aroma à bebida. A quantidade presente varia consoante o tipo de refrigerante. Há refrigerantes com maior quantidade de dióxido de carbono do que outros. As colas, as limonadas, as águas tónicas e os refrigerantes de soda têm quantidades superiores às encontradas, por exemplo, nos refrigerantes de sumo ou pomo de frutos e em águas com gás. Também têm dióxido de carbono, naturalmente ou acrescentado. Depois temos, dentro dos ingredientes, os acidulantes ou acidificantes. Podemos pensar assim, mas porquê é que vamos pôr algo que dá um sabor ácido à bebida? Podem ser utilizados o ácido cítrico, o tartárico, o fosfórico, o lático, o málico, o fumárico, acético e o ascórbico. Muitos tipos. Para aproximar o sabor das limonadas, das laranjadas, quando não o tem naturalmente, tem que ser acrescentado. Não é? No fundo como eles são ácidos, têm um pH reduzido, inferior a 7. E assim, por isso eles são também conservantes moderados. Não são utilizados como conservantes, como acidificantes, mas também ajudam nessa função de acidificar. Por outro lado, quando nós juntamos a algo doce, um ácido, vamos salientar o sabor. O objetivo é esse, é salientar o sabor da bebida. As coisas que tu sabes, hein? Já viste? Impressionante. Fui investigar. É intensificador de sabor. É esse o grande objetivo dos acidificantes. Muito bem. Os corantes são importantes porque é importante para nós gostarmos de algo paladar, é verdade. Os olhos também comem, também bebem, é isso? Mas os olhos também comem, é verdade. E a cor, e já lá vamos, e o cheiro são importantíssimos. E aqui os corantes têm essa componente de ser agradável à vista e faz-nos lembrar, portanto, liga logo aqui as ligações no nosso cérebro a determinadas bebidas ou frutos, aquela determinada cor. Ou seja, contribui para a aceitação da bebida pelo consumidor. A escolha das cores e a quantidade do corante pode estimular ou complementar a percepção do sabor. Eu posso estar a beber algo com sabor a laranja, mas se ele for transparente, não me vai saber tanto do que se eu estiver a beber uma bebida que sabe a laranja, mas é cor de laranja. Claro. Se estiveres a beber um sumo de morango de cor de laranja, fica mais estranho ainda. Não é? Portanto, os sentidos é importante complementar. Muito bem. Os corantes utilizados podem ser naturais, normalmente são extratos de vegetais, ou podem ser sintéticos. Depois temos então os conservantes, que são os ácidos sórbico ou benzoico, por exemplo. Estes são aditivos que têm por objetivo restringir ao máximo o desenvolvimento dos micro-organismos, dos fungos, das bactérias, que poderiam levar à deterioração desta bebida. E aumenta assim o prazo de validade, a durabilidade da bebida. Os conservantes permitidos por lei e a sua quantidade permitida também é regulamentado por legislação comunitária.
Os aromas, não é? Voltamos agora aos sentidos. Inclui substâncias que realmente podem ser naturais, idênticas às naturais ou artificiais. Temos estes 3 tipos. Os preparados aromatizantes e outros. Além do sabor, os aromas vão contribuir para o odor, sendo importante componentes fundamentais para a nossa percepção dos sentidos no paladar, no cheiro e na visão daquilo que nós estamos a beber, a ingerir. Depois temos um outro que não está em todos os refrigerantes, mas está em alguns, a cafeína. É um aditivo especialmente nas colas e no guaraná. É estimulante do sistema nervoso central e é utilizado essencialmente como intensificador de sabor. Ou seja, as pessoas o utilizam como intensificador de sabor, mas também como estimulante do sistema nervoso central, para manter a energia, manter capacidade física ou intelectual, despertar do sono. Claro que gera adição, a cafeína, não é? Uma lata de 330 a 355 mililitros de um refrigerante com cafeína tem cerca de 30 a 40 miligramas desta substância. É inferior ao café, mas é capaz realmente de causar insónia, ansiedade e palpitações. E é desaconselhado o seu uso, o seu consumo, particularmente em crianças. E isto é importante de referir porque nós temos muitas crianças que bebem realmente colas. Que já vi, basta ir a um restaurante, a um centro comercial e compram às crianças realmente as colas que têm cafeína. Muito bem, estás a falar em colas, tens estado a falar de refrigerantes, mesmo com a possibilidade de falharmos algumas marcas, enfim, no mercado não vamos saber todas de cor, mas tu fizeste questão que no programa de hoje pudéssemos mencionar algumas marcas, tentando ser, enfim, o mais imparcial possível, o mais justo possível. Não estamos a fazer publicidade, mas estamos a mostrar a título de exemplo, mas obriga-nos em termos de justiça a ser um bocadinho mais demorados nisso. Então, o que é que são exemplos de refrigerantes? Ok, em Portugal, não é? Claro. Talvez um dos mais conhecidos e mais famoso pelos sabores laranja e ananás seja o Sumol. Sumol é uma marca realmente de refrigerante português, tem polpa e tem gás, e realmente é um dos refrigerantes. Temos a Compal. A Compal é conhecida pelos seus sumos, pelos seus néctares, mas também tem refrigerantes gaseificados. A laranjada é um clássico sabor a laranja que se calhar não é muito conhecido já nesta geração. Diz que é mais conhecido no arquipélago da Madeira e também é um refrigerante. A Fanta é uma versão produzida pela Coca-Cola Portugal e tem sabores adaptados também de ananás, laranja, limão e cada vez mais outros sabores. Fanta, também refrigerante. As colas, onde se inclui Coca-Cola, líder de mercado, produzida em azeitão. Temos a Pepsi, principal concorrente da Coca-Cola, também dentro das colas. As Schweppes, tónicas e refrigerantes de citrinos. A Sprite e a 7-Up, refrigerantes com os sabores limão e lima, que são também concorrentes, uma da outra, a Sprite e a 7-Up. E temos aqui um outro grupo que se calhar as pessoas não associam refrigerante, mas pelas suas características comerciais, nutricionais, pelos seus componentes, é incluído realmente como bebida refrigerante sem gás. Iced Tea, Lipton, os chamados chás gelados, chás frios, que são utilizados à venda em pacotes, em garrafas, e que são realmente gaseificados ou não gaseificados, apesar de ser à base de extrato de chá verde ou chá preto, e muitas vezes é entendido como saudável, é dado diariamente a algumas crianças e jovens, é considerado uma bebida açucarada e com edulcorantes, inserida então na categoria dos refrigerantes, pela sua composição. Sendo que tens que acrescentar a todos esses todas as marcas brancas que imitam esses refrigerantes das grandes superfícies. Né? Claro. Tudo isso, enfim, que nós encontramos com outros nomes, são marcas brancas que imitam, enfim, aproximam aquilo que é o produto das marcas que mencionaste. Não é? É verdade. Tanto nas áreas, portanto, dos citrinos, como das áreas dos frutos, como nas áreas das colas, não é? Exatamente. E dos chás frios. Referi também as águas das pedras, pedras sabores, castelo, que são águas realmente gaseificadas. A água das pedras é 100% natural. Estou-me a lembrar, desculpa lá, só porque mencionaste, já agora dentro dessa área as Pepsi e 7-Ups da vida, que são praticamente quase essas águas gasificadas, mas com mais açúcar, não é? E que existem as pedras sabores já, a água gasificada, mas com sabores a frutos,
a determinadas substâncias. E a Castela é água gasificada com sabores. E vemos aqui que realmente em Portugal temos uma grande variedade, não só em termos de sabores, mas de tipos de refrigerantes, não é? O que é bastante abrangente. Vamos continuar agora a falar, vamos para a parte mais importante, que é tentar perceber então o efeito desses refrigerantes na nossa saúde, claro, quando os consumimos, mas já a seguir, a um pequenino intervalo, também com uma oferta para si. Então até já. TV Novo Tempo, o canal da saúde, o canal da esperança. Estamos de volta nesta segunda parte do nosso Médico Família de hoje. Hoje estamos a falar de refrigerantes e agora na segunda parte vamos perceber então, já sabemos o que é que são refrigerantes, qual é o impacto de consumirmos esses refrigerantes na nossa saúde. Antes disso, quero-lhe trazer uma oferta que certamente também terá impacto no seu estilo de vida, porque é o nosso guia de estudo bem conhecido, já é um clássico aqui deste programa, A Máquina Humana, cheio de dicas muito práticas para um estilo de vida mais saudável, desde, por exemplo, lhe trazer 8 remédios naturais, bastante importantes para nós hoje, todos eles ao seu dispor, também algumas sugestões para um estilo de vida e algumas alterações no seu estilo de vida, como começar a fazer exercício físico de uma forma progressiva, algumas pequenas alterações na sua alimentação, como preparar, por exemplo, refeições de forma saudável e também alguns textos bíblicos que mostram a vontade de Deus para esta máquina que chamamos Máquina Humana. E o melhor de tudo é que é mesmo gratuito. Basta enviar-nos uma mensagem para o 933 939291 a dizer Máquina Humana e depois nós entraremos em contacto consigo para fazer chegar este guia de estudo para a sua casa. Não hesite, mande já a mensagem. Cláudia, vamos agora ao Basilis. Não trouxeste só isto para nós ficarmos a saber curiosidades bastante interessantes, diga-se de passagem, sobre como é que funcionam os refrigerantes. Queremos saber o mais importante. Qual é então o impacto do consumo destes refrigerantes no nosso organismo? Trouxe alguns dos efeitos nefastos para a saúde. Começa logo por ser realmente um alimento altamente calórico e pouco nutritivo, o excesso de peso e a obesidade, pela quantidade de calorias. Claro que estamos a falar em pessoas que ingiram regularmente refrigerantes. A hipertensão arterial, os refrigerantes consumidos realmente regularmente aumentam progressivamente a tensão arterial devido à quantidade de sódio que têm e de cafeína no caso das bebidas à base de cola. E nós sabemos que a cafeína aumenta a tensão arterial. A osteoporose, porquê? Um composto que é introduzido, que aqui já falámos nos refrigerantes, é o ácido fosfórico, por exemplo. E alguns refrigerantes têm isto em grande quantidade. E esta substância vai diminuir a absorção do cálcio. Nós podemos até ingerir alimentos ricos em cálcio, mas não vai a quantidade que deveria ir para os nossos tecidos, para as nossas células. E isto vai gerar falta de cálcio nos nossos ossos, maior risco de osteoporose. Que realmente os ossos, em termos de estrutura, passam a ser mais fragilizados, aumentando assim o risco de fraturas. A própria acidez dos refrigerantes pode causar erosões na superfície do esmalte dos nossos dentes, com maior risco das cáries dentárias. Além disso, facilita o desenvolvimento de bactérias nos dentes por causa do açúcar que tem, os refrigerantes. Devido realmente à acidez dos refrigerantes, mais quantidade de cálcio é eliminado pela urina, maior probabilidade de formar cálculos renais, as chamadas pedras nos rins, porque realmente o cálcio, em vez de ir para os tecidos onde devia ser utilizado, está a ser eliminado e pode aumentar essa formação de pedras nos rins. O consumo excessivo de qualquer tipo de alimento rico em açúcar promove a chamada disbiose intestinal. Nós temos a flora intestinal, que é as bactérias boas do nosso intestino, que são boas para estar lá, para funcionar bem. Quando existe a disbiose, existe esse desequilíbrio, elas são destruídas e desenvolvem-se outras bactérias que são prejudiciais para nós. Com o consumo regular de alimentos ricos em açúcar, onde se inclui refrigerantes, contribui realmente para esta alteração da flora intestinal, maior risco de inflamação do intestino também. Isso manifesta-se por barriga inchada, alterações do trânsito intestinal, frequentemente ou mais diarreia, mais obstipação, cólicas abdominais. Outro aspecto interessante é as chamadas esteatose hepática. As pessoas conhecem mais vulgarmente como fígado gordo. E muitas pessoas têm fígado gordo ultimamente. Cada vez mais eu vejo isso nas minhas consultas regularmente. A gordura acumulada em determinadas partes do fígado ou em todo o fígado.
Um estudo publicado em 2025 revelou que o consumo regular diário de uma lata de refrigerante zero aumenta ou pode aumentar em 60% o risco de desenvolver fígado gordo. E refrigerantes com açúcar, sem ser zero, aumentam esta probabilidade em 50%. Eu sei que no final do programa tu queres falar sobre essa história de refrigerante zero. Sim. Mas eu preciso que tu me expliques que eu não sei o que é isso de refrigerante zero. É refrigerante que não tem açúcar adicionado. Tem os adoçantes... Okay. Já percebi. Ou light ou zero. Tem os tais adoçantes artificiais para dar o zero sabor. Zero açúcar, já percebi. Não tem açúcar como sacarose ou frutose, tem outro tipo de adoçantes. Muito bem. E até pode ser enganoso, porque engana o nosso paladar que é algo doce, apetece-nos algo doce, mas aquilo nem é açúcar. Ok. Mas pronto, aumenta a probabilidade do fígado gordo. O consumo também está associado, por alterar a flora intestinal, indiretamente diz que pode estar associado a maior risco de depressão. Interessante. Por ser rico em açúcar, aumenta o risco de excesso de peso, obesidade, diabetes, e estes, por sua vez, aumentam o risco de cancro, indiretamente. Não é? Um estudo que foi publicado na revista Nature Medicine em janeiro de 2025, conduzido por uma universidade nos Estados Unidos da América, na Universidade de Tufts, diz que o consumo de bebidas açucaradas está associado ao surgimento de milhares de novos casos de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares em 184 países, principalmente na América Latina, Caraíbas e realmente na África, continente africano. Este mesmo estudo foi publicado em 2025, mas diz que em 2020 as bebidas açucaradas estiveram na base do diagnóstico de pelo menos 2,2 milhões de novos casos de diabetes e 1,2 milhões de novos casos de doenças cardiovasculares. Desculpa interromper-te, Cláudia. Até porque não é propriamente só, para além do mal que já faz a quantidade de açúcar. No outro dia estava a ver um determinado programa e ele estava a mostrar que um determinado refrigerante, que enfim, não vou mencionar a marca para não ser injusto para com os outros, porque não sei a quantidade, tinha o equivalente a 6 colheres de sopa de açúcar, portanto, na sua composição. Se nós juntarmos isto ao momento em que muitas vezes é consumido esse açúcar, que é quando se está a comer muita gordura, como por exemplo as batatas fritas, nos fast foods da vida, nós criamos ali uma espécie de um cocktail pró-inflamatório e para a criação de diabetes. Ou seja, não é só o açúcar daquele refrigerante, que em si só já faz mal, mas é depois tudo o resto que eu estou a consumir juntamente com aquele refrigerante, não é? Uhum. Sim, claro que é importante os nossos hábitos e tudo se deve complementar e conjugar para termos escolhas saudáveis, não é? Este estudo não foi só refrigerantes, foi bebidas açucaradas. Eles quando definiram realmente o estudo, considerar bebidas com açúcares adicionados e pelo menos 50 quilocalorias por dose. Ou seja, a bebida tinha que ter principalmente 50 quilocalorias por cada dose. Inclui os refrigerantes comerciais, os caseiros, bebidas energéticas, bebidas de fruta, o ponche e a limonada. Incluíram tudo isto neste estudo. Este estudo sugere também que as bebidas adoçadas com açúcar causam cerca de 80 mil mortes por diabetes tipo 2 e 251 mil mortes por doenças cardiovasculares todos os anos. Podemos pensar, isto é muito estranho, mas é assim, nós não podemos esquecer que grande parte da nossa sociedade bebe refrigerantes, bebidas açucaradas diariamente. E em grandes quantidades, não é? Sim. E cada vez mais já não temos a bebida do tamanho standard, temos as L e XL, não é? Como tu estás a dizer. Falando agora dos refrigerantes zero ou light, podemos pensar, mas esses têm menos calorias. É verdade. Mas o seu consumo regular e a longo prazo pode fazer mal. Alguns estudos dizem que pode interferir, tem a ver com as substâncias utilizadas adoçantes, que são eritritol ou xilitol, podem aumentar a formação ou a probabilidade de formação de coágulos do sangue, aumentando assim os problemas cardiovasculares. Devido ao sabor doce, o refrigerante zero também pode mudar a percepção do nosso paladar
e fazer-nos realmente desejar mais alimentos açucarados ou ricos em calorias, por estarmos a consumir regularmente algo adoçado, mesmo que artificialmente. Educa o nosso paladar, quer queremos, quer não, não é? Exatamente. E assim como na versão normal, que não é a versão 0, a acidez presente no refrigerante também favorece a destruição do esmalte dentário, igualmente como nas bebidas que não são 0, aumentando o risco das cáries dentárias. Muito bem. O nosso Cristiano Ronaldo, não é? Ficou famoso, entre muitas coisas, para numa determinada altura, numa entrevista, ele tirar da frente os refrigerantes que tinha à frente e colocar a garrafa de água. Eu diria que são os bons exemplos que muitas vezes temos, é uma luta inglória, né? Com tanto marketing sobre essas bebidas, enfim, todas elas, os refrigerantes, de uma forma geral. A aguinha, né? Nada melhor do que beber aguinha. A bebida natural da terra é água, realmente. Muito bem. Para si que está desse lado, temos este guia de estudo para lhe oferecer e um dos temas que vai encontrar aqui na revista é precisamente a água, a importância da água, do consumo de água para a nossa vida e para o nosso estilo de vida, e é considerado, por exemplo, como um dos 8 remédios naturais que lhe mencionei no intervalo. E, portanto, entre isso tem muito mais conselhos, não hesite. Peça já o seu guia de estudo, é totalmente gratuito. Basta enviar uma mensagem a dizer Máquina Humana para o 933 93 9291. Ao longo dos programas temos-lhe trazido muitas informações, às vezes pode-se perder alguma coisa, mas estes programas estão todos disponíveis, quer em podcast, nas plataformas normais de podcast e no site da Rádio RCS e também no YouTube da Novo Tempo Portugal. Fechamos o nosso Médico Família de hoje dizendo que se quiser fazer uma sugestão de algum tema que gostaria que pudéssemos abordar aqui no programa, não hesite, entre em contacto connosco. Quem sabe, no próximo Médico Família estaremos aqui a abordar esse assunto. Então até lá, se Deus quiser.